Capítulo 9. A religião final. Em 1997, o Deep Blue, um supercomputador desenvolvido pela IBM, derrotou Garry Kasparov, o melhor jogador de xadrez do mundo. Foi um momento de separação das águas na história da computação. Um evento sísmico que abalou a compreensão que muitas pessoas tinham da tecnologia, da inteligência e da humanidade. Hoje em dia, porém, isso não passa de uma memória nostálgica. Claro que um computador podia ganhar ao campeão do mundo de xadrez, porque não haveria de ganhar. Desde o início da computação, o xadrez foi um meio favorito para testar a inteligência artificial. Isto porque o xadrez possui um número quase infinito de permutações. Há mais jogos de xadrez possíveis do que átomos no universo. Em qualquer posição do tabuleiro, se olharmos apenas 3 ou 4 jogadas à frente, já há centenas de milhões de variações. Para um computador, acompanhar um jogador humano deve ser não apenas capaz de calcular um número incrível de resultados possíveis, como ao mesmo tempo dispor de algoritmos sólidos que o ajudem a decidir o que é que vale a pena calcular. Dito de outro modo, para derrotar um jogador humano, o cérebro que pensa do computador, apesar de ser vastamente superior ao do humano, deve ser programado para avaliar posições no tabuleiro com mais ou menos valor. Ou seja, o computador deve também programado um cérebro que sente relativamente capaz. Desde esse dia, em 1997, os computadores continuaram a melhorar no xadrez a um ritmo alucinante. Ao longo dos 15 anos seguintes, os melhores jogadores humanos foram regularmente batidos pelo software do xadrez, por vezes por margens embaraçosas. Hoje em dia, nem chegam perto. O próprio Kasparov brincou recentemente com a aplicação de xadrez que vem instalada na maioria dos smartphones. É muito mais poderosa do que era o Deep Blue. Hoje em dia, os programadores de software de xadrez realizam torneios para os seus programas, para testar que algoritmos saem melhor. Os humanos não só são excluídos destes torneios, como, de alguma forma, nem sequer se classificariam num lugar de que merecesse a pena falar. O campeão mundial indisputado de software de xadrez nos últimos anos é um programa open source chamado Stockfish. O Stockfish foi o vencedor ou o segundo classificado em quase todos os torneios de software de xadrez importantes desde 2014. Uma colaboração entre meia dúzia de programadores de software de xadrez com longa experiência. O Stockfish representa hoje em dia o pináculo da lógica do xadrez. Não é só um motor de xadrez, mas pode analisar qualquer jogo, qualquer posição, dando feedback de grande mestria nos segundos seguintes ao movimento de cada jogador. O Stockfish continuou alegremente a ser o rei da montanha computadorizada do xadrez, sendo o padrão ouro de toda a análise do xadrez a nível mundial até 2018, quando o Google se introduziu na festa. Depois as coisas ficaram esquisitas. O Google tem um programa chamado AlphaZero. Não é software de xadrez, é inteligência artificial, IA. Em vez de ser programado para jogar xadrez, o outro jogo, o software está programado para aprender, não só xadrez, mas qualquer jogo. No início de 2018, o Stockfish enfrentou o AlphaZero do Google. Teoricamente, estava muito longe de ser um jogo justo. O AlphaZero é capaz de calcular apenas 80 mil posições de tabuleiro por segundo. O Stockfish calcula 70 milhões. Em termos de poder computacional, é como entrar uma corrida a pé contra um carro de Fórmula 1. Mas as coisas ficam ainda mais esquisitas. No dia do jogo, o AlphaZero nem sequer sabia jogar xadrez. Sim, é verdade. Antes do seu jogo com o melhor software de xadrez do mundo, o AlphaZero teve menos de um dia para aprender a jogar xadrez a partir do zero. O software passou a maior parte do dia a correr simulações de jogos de xadrez contra si próprio, aprendendo à medida que jogava. Desenvolveu estratégias e princípios da mesma forma que um humano faria, através da tentativa e erro. Imagina o cenário. Acabou de aprender as regras do xadrez, um dos jogos mais complexos do mundo. Dão-lhe menos de um dia para praticar num tabuleiro e definir algumas estratégias, e em seguida, o seu primeiro jogo de sempre é contra o campeão do mundo. Boa sorte! E, contudo, o AlphaZero ganhou. Ok, não foi só ganhar. O AlphaZero deu uma abada ao Stockfish. Em 100 jogos, o AlphaZero ganhou ou empatou todos. Leia outra vez.
Umas meras 9 horas depois de aprender as regras do xadrez, o AlphaZero jogou com a melhor entidade do xadrez do mundo e, em 6 jogos, não perdeu um único. Foi um resultado tão sem precedentes que as pessoas ainda não sabem o que pensar dele. Os grandes mestres humanos ficaram maravilhados com a criatividade e o engenho do AlphaZero. Um deles, Peter Heinels, disse: "Sempre me perguntei como seria se uma espécie superior aterrasse na Terra e nos mostrasse como jogava xadrez. Acho que agora já sei. Quando o AlphaZero acabou com o Stockfish, não fez intervalo. Por favor, os intervalos são para os humanos fracos." Assim, logo que acabou com o Stockfish, o AlphaZero começou a ensinar a si próprio o jogo de estratégia Shogi. O Shogi é muitas vezes referido como o xadrez japonês, mas muitos argumentam que é bem mais complexo do que o xadrez. Enquanto Kasparov perdeu para um computador em 1997, os melhores jogadores de Shogi só começaram a perder com computadores em 2013. Fosse como fosse, o AlphaZero derrotou o melhor software de Shogi, chamado Elm, e por uma margem também surpreendente. Em 100 jogos venceu 90, perdeu 8 e empatou 2. Mais uma vez, os poderes computacionais do AlphaZero eram muito inferiores aos do Elmo. Neste caso, conseguia calcular apenas 40.000 jogadas por segundo, ao passo que o Elmo calculava 35 milhões. E, mais uma vez, no dia anterior o AlphaZero nem sabia jogar o jogo. De manhã ensinou a si próprio 2 jogos infinitamente complexos. Ao pôr do sol tinha derrotado os melhores jogadores conhecidos da Terra. Notícia de última hora. A inteligência artificial vem aí. E embora o xadrez e o shogi sejam uma coisa, assim que tirarmos a inteligência artificial do tabuleiro de jogos e pusermos nas salas de administração, bem, o leitor, eu e toda a gente vai ficar sem emprego. Os programas de IA já inventaram a sua própria linguagem, que os humanos não conseguem decifrar. Tornaram-se mais eficientes que os médicos no diagnóstico da pneumonia e escreveram capítulos sofríveis de Harry Potter. No momento em que eu escrevo isto, estamos prestes a ter carros que se conduzem a si mesmos, conselhos jurídicos automatizados e até arte e música geradas por computador. Lenta, mas seguramente, a inteligência artificial tornou-se melhor do que nós em praticamente tudo. Medicina, engenharia, construção, arte, inovação tecnológica. Veremos fios criados pela IA e discuti-los em websites ou plataformas móveis construídos pela IA, moderados pela IA, e até mesmo acontecer que a pessoa com quem está a discutir seja IA. Mas, por mais louco que isto pareça, é apenas o princípio, porque é aqui que a loucura será total. No dia em que a IA conseguir escrever software de IA melhor do que nós. Quando esse dia chegar, quando uma IA puder essencialmente produzir melhores versões de si própria, por sua vontade, então aperta o cinto de segurança, amigo, porque vai ser uma viagem de loucos e nunca mais controlaremos para onde vamos. A IA chegará a um ponto em que a sua inteligência ultrapassará de tal maneira a nossa que deixaremos de compreender o que está a fazer. Os carros irão buscar-nos por razões que não compreendermos e levar-nos a sítios que não sabíamos que existiam. Receberemos inesperadamente medicamentos para problemas de saúde que desconhecíamos ter. É possível que os nossos filhos mudem de escola, que nós mudemos de emprego, que as políticas económicas se alterem subitamente e os governos reescrevam as suas constituições. E nenhum de nós compreenderá inteiramente porquê. Simplesmente acontecerá. Os nossos cérebros que pensam serão demasiado lentos e os nossos cérebros que sentem demasiado erráticos e perigosos. Tal como o AlphaZero a inventar estratégias de xadrez que as mentes mais inteligentes não conseguem antecipar, a IA avançada poderá reorganizar a sociedade e tudo o que a constitui de maneira que não podemos imaginar. E, então, terminaremos exatamente onde começámos, adorando forças desconhecidas e impossíveis para parecerem controlar os nossos destinos. Tal como os humanos primitivos rezavam aos seus deuses a pedir chuva, da mesma forma que eles faziam sacrifícios e ofrendas, concebiam rituais e alteravam o seu comportamento e aparência para receberem favor dos deuses naturalistas, assim faremos nós. Mas em vez dos deuses primitivos, entregar-nos-emos aos deuses da IA. Desenvolveremos superstições acerca dos algoritmos. Se usar esta roupa, o algoritmo vai favorecê-lo.
Se acordar a uma determinada hora e disser a coisa certa e aparecer no sítio certo, as máquinas abençoá-lo-ão com uma grande fortuna. Se for honesto e não magoar os outros e cuidar de si e da sua família, os deuses de Iá protegê-lo-ão. Os velhos deuses serão substituídos por novos deuses, os algoritmos. E nesta reviravolta irónica da evolução, a mesma ciência que matou os deuses antigos terá construído os deuses modernos. A humanidade regressará à grande religiosidade e as nossas religiões não serão assim tão diferentes das religiões da antiguidade. Afinal, a nossa psicologia está fundamentalmente desenvolvida para decifrar o que não compreende, para exaltar as forças que nos ajudam ou prejudicam, para construir sistemas de valores em torno das nossas experiências, para procurar o conflito que gera esperança, porque seria diferente com IA. Claro que os nossos deuses da IA compreenderão isto ou encontrarão uma maneira de fazer um upgrade nos nossos cérebros para que estes superem a necessidade primitiva de conflito contínuo ou simplesmente produzirão para nós um conflito antifacial. Seremos como os seus cães de estimação, convencidos de que estamos a proteger e a lutar pelo nosso território a todo custo quando, na realidade, estaremos apenas a mijar numa série infindável de bocas de incêndio digitais. Isto pode assustá-lo, isto pode entusiasmá-lo, seja como for, é provavelmente inevitável. O poder emerge da capacidade de manipular e processar a informação e nós acabamos sempre a adorar o que quer que tenha mais poder do que nós. Então, permita-me dizer que eu, da minha parte, dou as boas-vindas aos nossos senhores IA. Eu sei que esta não é a religião final que o leitor esperava, mas foi aí que cometeu um erro, em esperar. Não lamenta a perda do seu arbítrio. Caso lhe pareça horrível submeter-se a algoritmos artificiais, compreenda isto. Já está a fazê-lo e gosta. Os algoritmos já dirigem uma boa parte das nossas vidas. O caminho que faz para o trabalho baseia-se num algoritmo. Muitos dos amigos com quem conversou esta semana, e essas conversas basearam-se num algoritmo. O presente que comprou ao seu filho, a quantidade de rolos de papel higiênico que vieram no pacote Deluxe, os 50 cêntimos de desconto que deve ter por ser um cliente assíduo do supermercado, tudo resulta de algoritmos. Precisamos de algoritmos porque eles tornam as nossas vidas mais fáceis. E o mesmo acontecerá com os algoritmos do futuro próximo. E tal como fizemos com os deuses do mundo antigo, regozijar-nos-emos da sua existência e dar-lhes graças. Na verdade, será impossível imaginar a vida sem eles. Estes algoritmos tornam as nossas vidas melhores, tornam as nossas vidas mais eficientes, tornam-nos mais eficientes. É por isso que, assim que atravessarmos a linha, não haverá volta atrás. Nós somos alguns algoritmos. Eis uma última forma de ver a história do mundo. A diferença entre a vida e as coisas é que a vida é uma coisa que se autorreplica. A vida é feita de células e ADN que se reproduzem em mais e mais cópias de si mesmos. No decurso de centenas de milhões de anos, algumas dessas formas primordiais de vida desenvolveram mecanismos de feedback para se reproduzirem. Um ínfimo protozoário pode desenvolver pequenos sensores na sua membrana para detectar aminoácidos, através dos quais replicar mais cópias de si mesmo, obtendo assim uma vantagem sobre os outros organismos unicelulares. Mas, então, talvez outros organismos unicelulares desenvolvam uma forma de enganar os sensores de outras coisas, tipo amibas, interferindo assim na sua capacidade de encontrar alimento e obtendo, por conseguinte, uma vantagem. Basicamente, tem havido uma corrida biológica ao armamento desde o princípio dos tempos. Estas coisinhas unicelulares desenvolvem uma estratégia mais fixe para obter mais material para se replicar do que os outros organismos unicelulares. E por isso ganham os recursos e reproduzem-se mais. Depois, outra pequena coisa unicelular desenvolve-se e tem uma estratégia ainda melhor para obter alimento e prolifera. Isto continua por milhares de milhões de anos e não tardam a surgir lagartos que podem camuflar a sua pele, macacos que podem imitar sons de animais e embaraçosos homens divorciados de meia-idade a espatifar todo o seu dinheiro em chevimaros. Vermelho vivo, se bem que não tenham posses para eles, tudo isto porque promove a sua sobrevivência e capacidade de se reproduzirem. Esta é a história da evolução, a sobrevivência dos mais aptos e tal.
Mas também podemos olhar para isto de uma maneira diferente. Podemos chamar-lhe sobrevivência do melhor processamento de informação. Ok, não é tão apelativo, mas talvez seja, de facto, mais preciso. Repare, aquela amiba que desenvolve sensores na membrana para detectar melhor os aminoácidos, isto é, no fundo, uma forma de processamento de informação. É mais capaz do que os outros organismos de detectar os factos do seu ambiente. E, porque desenvolveu uma forma melhor de processar informação do que as outras amibas, venceu o jogo da evolução e disseminou os seus genes. Do mesmo modo, o lagarto que consegue camuflar a pele, esse também desenvolveu uma maneira de manipular a informação visual para enganar os predadores. A mesma história com os macacos que imitam os sons dos outros animais. O mesmo com o tipo de meia-idade desesperado e o seu camaro. Ou talvez não. A evolução recompensa as criaturas mais poderosas e o poder é determinado pela capacidade de aceder, aproveitar e manipular a informação com eficácia. Um leão pode ouvir a sua presa a mais de 1,5 km de distância. Uma águia pode ver um rato de uma altura de 1 km. As baleias desenvolvem as suas próprias canções pessoais e podem comunicar umas com as outras debaixo d'água a centenas de milhas de distância. Tudo isto são exemplos de excepcionais capacidades de processamento de informação, e essa capacidade para receber e processar informação está ligada à capacidade de estas criaturas sobreviverem e reproduzirem-se. Fisicamente, os humanos são bastante vulgares. Somos fracos, lentos e frágeis, e cansamo-nos facilmente. No entanto, somos os supremos processadores de informação da natureza. Somos a única espécie capaz de conceptualizar o passado e o futuro, que pode deduzir longas cadeias de causa e efeito, que pode planear e definir estratégias em termos abstratos, que pode construir, criar e resolver problemas perpetuamente. Em milhões de anos de evolução, o cérebro que pensa, sagradamente consciente de Kant, foi o que, em poucos milénios, dominou o planeta inteiro e fez surgir uma vasta e intrincada teia de produção, tecnologia e redes. E isso porque somos algoritmos. A consciência, em si mesma, é uma vasta rede de algoritmos e árvores de decisão. Algoritmos baseados em valores, conhecimento e esperança. Os nossos algoritmos funcionaram muito bem durante as primeiras centenas de milhares de anos. Funcionaram bem na savana, quando caçávamos bisontes e vivíamos em pequenas comunidades nómadas e não conhecíamos mais de 30 pessoas ao longo da vida. Porém, numa economia globalmente interligada de milhares de milhões de pessoas, atulhada de armas nucleares e violações de privacidade no Facebook e concertos oleográficos do Michael Jackson, os nossos algoritmos são uma treta. Passam-se e introduzem-nos em ciclos de escalada de conflito que, pela natureza dos nossos próprios algoritmos, nunca podem produzir satisfação permanente nem paz definitiva. É como aquele conselho fantástico que se ouve por aí, que a única coisa que todas as nossas relações de merda têm em comum somos nós. Bem, a única coisa que todos os maiores problemas do mundo têm em comum somos nós. As armas nucleares não seriam um problema se um cretino qualquer não sentisse a tentação de as usar. As armas bioquímicas, as mudanças climáticas, as espécies em via de extinção, o genocídio, o que quiser. Nada dito é um problema enquanto não entrarmos em cena. A violência doméstica, a violação, a lavagem de dinheiro, a fraude, tudo nós. A vida é fundamentalmente construída sobre algoritmos. Acontece, simplesmente, que somos os algoritmos mais sofisticados e complexos que a natureza já produziu. O zénite de cerca de 1.000 milhões de anos de forças evolutivas. E agora estamos na iminência de produzir algoritmos que são exponencialmente melhores do que nós. Apesar de todas as nossas concretizações, a mente humana ainda é incrivelmente deficiente. A nossa capacidade de processar informação é tolhida pela nossa necessidade emocional de nos validarmos. Curva para dentro devido aos nossos enviesamentos perceptivos. O nosso cérebro que pensa é regularmente desviado e raptado pelos desejos incessantes do nosso cérebro que sente. Fechado na bagageira do carro da consciência e muitas vezes amordaçado e drogado ao ponto da incapacitação. E, como já vimos, a nossa bússola moral perde demasiadas vezes o rumo devido à nossa necessidade inevitável de gerar esperança através do conflito. Como o psicólogo moral Jonathan Haidt disse, a moralidade amarra e cega.
Os nossos cérebros que sentem são software antiquado e fora de prazo. E embora os nossos cérebros que pensam sejam decentes, são demasiado lentos e pesados para terem grande utilidade. Perguntem ao Garry Kasparov. Somos uma espécie que se destrói e que se odeia? Isto não é uma afirmação moral. É simplesmente um facto. Esta tensão interna que todos sentimos constantemente foi o que nos trouxe até aqui. É a nossa corrida ao armamento e estamos prestes a entregar a concha da evolução aos maiores processadores de informação da próxima época, as máquinas. Quando perguntaram a Elon Musk quais eram as ameaças mais iminentes à humanidade, ele respondeu imediatamente que havia 3. A primeira, a escalada da guerra nuclear. A segunda, as mudanças climáticas. E então, antes de enunciar a terceira, fez silêncio. A sua expressão tornou-se sombria, baixou o olhar, embrenhada em pensamento. Quando o entrevistador lhe perguntou qual é a terceira, ele sorriu e disse: só espero que os computadores decidam ser simpáticos connosco. Existem por aí muitos receios de que a IA decida varrer a humanidade do mapa. Alguns suspeitam que será uma conflagração dramática ao género do Exterminador 2. Outros preocupam-se que uma máquina nos mate por acidente, que uma IA concebida para encontrar melhores formas de fabricar palitos para os dentes descubra que essa melhor forma é ceifar corpos humanos. Bill Gates, Stephen Hawking e Elon Musk são apenas alguns dos mais proeminentes pensadores que borraram as calças com a rapidez com que a IA está a desenvolver-se e com o quanto as espécies estão mal preparadas para as suas repercussões. Porém, eu acho que este medo é um pouco tolo. Por um lado, como é que podemos preparar-nos para algo que é vastamente mais inteligente do que nós? É como treinar um cão para jogar xadrez com o Kasparov. Por mais que o cão pense e se prepare, não fará diferença. Mais importante, a compreensão que as máquinas vão ter do bem e do mal irá provavelmente ultrapassar a nossa. Enquanto escrevo isto, há 5 genocídios diferentes a acontecer no mundo. 795 milhões de pessoas passam fome ou estão subnutridas. No momento em que acabar de ler este capítulo, só nos Estados Unidos mais de 100 de pessoas terão sido espancadas, abusadas ou mortas por um membro da família na sua própria casa. Existem perigos potenciais na IA, claro, mas falando moralmente, estamos aqui a atirar pedras para dentro de uma casa de vidro. Que sabemos nós acerca de ética e tratamento humano dos animais, do ambiente e uns dos outros? Certo, praticamente nada. Quando se trata de questões morais, a humanidade reprovou historicamente no teste, repetidas vezes. As máquinas superinteligentes irão provavelmente compreender a vida e a morte, a criação e a destruição a um nível muito mais elevado do que nós alguma vez conseguiríamos. E essa ideia que nos irão exterminar pelo simples facto de não sermos tão produtivos como antes, ou porque por vezes somos uma maçada, acho que estamos só a projetar os piores aspectos da nossa personalidade para algo que não compreendemos nem nunca viremos a compreender. Ou, eis a ideia, e se a tecnologia avançar num tal grau que torna a consciência humana individual arbitrária? E se a consciência puder ser replicada, expandida e contraída de acordo com a vontade? E se remover todas estas prisões biológicas pesadas e ineficientes a que achamos corpos, ou todas essas prisões biológicas pesadas e ineficientes a que chamamos identidades individuais, tiver resultados muito mais éticos e prósperos? E se as máquinas perceberem que seríamos muito mais felizes se nos libertássemos das nossas prisões cognitivas e víssemos a percepção das nossas próprias identidades expandir-se para incluir toda a realidade perceptível? E se elas acharem que não passamos de um bando de idiotas a babar-nos e nos mantiverem ocupados com perfeita realidade virtual pornográfica e pisa fantástica até morrermos todos da nossa própria mortalidade? Quem somos nós para sabermos? E quem somos nós para dizermos? Nietzsche escreveu os seus livros apenas um par de décadas depois de A Origem das Espécies, de Darwin, ser publicado, em 1859. No tempo em que Nietzsche entrou em cena, o mundo ainda estava confuso com as magníficas descobertas de Darwin, tentando processar e fazer sentido das suas implicações. E, enquanto o mundo se passava a discutir se os humanos evoluíram mesmo dos macacos, Nietzsche, como era seu hábito, olhava na direção oposta de toda a gente.
tomou como óbvio que descendíamos dos macacos. Afinal, disse ele, por que outra razão seríamos tão horríveis uns para os outros? Em vez de perguntar de onde evoluíamos, Nietzsche perguntou em que direção evoluíamos. Nietzsche disse que o homem era uma transição precariamente suspensa por uma corda entre duas plataformas, com bestas atrás de nós e algo mais grandioso à frente. O trabalho da sua vida foi dedicado a tentar perceber o que podia ser algo de mais grandioso e depois conduzir-nos para lá. Nietzsche imaginou uma humanidade que transcendesse as esperanças religiosas, que se estendesse além do bem e do mal, e se elevasse acima das quesílias mesquinhas do sistema de valores contraditórios. São esses sistemas de valores que nos falham e nos magoam e nos mantêm fechados nos buracos emocionais criados por nós próprios. Os mesmos algoritmos emocionais que exaltam a vida e a fazem ascender numa felicidade ardente são as forças que nos desfazem e destroem de dentro para fora. Até agora, a nossa tecnologia explorou os algoritmos deficientes do cérebro que sente. A tecnologia funcionou para nos mostrar menos resilientes e mais dependentes de diversões e prazeres frívolos, porque essas diversões são incrivelmente rentáveis. E enquanto a tecnologia libertou uma grande parte do planeta da pobreza e da tirania, também produziu uma nova espécie de tirania. A tirania da variedade vazia e sem sentido, de um infindável fluxo de opções desnecessárias. Também nos equipou com armas tão devastadoras que podemos torpedar toda a experiência da vida inteligente nós próprios, se não tivermos cuidado. Acredito que a inteligência artificial é o algo mais grandioso de Nietzsche. É a religião final. A religião que está além do bem e do mal. A religião que, finalmente, nos unirá e ligará a todos para o melhor e para o pior. Dependerá de nós, simplesmente, não nos destruirmos antes de aí chegar. E a única maneira de o fazer é adaptarmos à nossa tecnologia, à nossa psicologia deficiente, em vez de a explorarmos. Criarmos ferramentas que promovam mais caráter e maturidade nas nossas culturas, em vez de usarmos manobras de diversão do crescimento. Cultivarmos as virtudes da autonomia, liberdade, privacidade e dignidade, não apenas nos nossos documentos legais, mas também nos nossos modelos de negócio e nas nossas vidas sociais. Tratarmos as pessoas não meramente como meios, mas também como fins, e mais importante, fazê-lo à escala. Incentivarmos a antifragilidade e a limitação autoimposta em cada um de nós, em vez de protegermos os sentimentos de toda a gente. Criarmos ferramentas que ajudem o nosso cérebro que pensa a comunicar melhor e a gerir o cérebro que sente, e alinhar um com o outro, produzindo a ilusão de um maior controlo. Escute, talvez tenha pegado neste livro em busca de alguma espécie de esperança, uma garantia de que as coisas vão ficar melhores. Faça isto, faça aquilo e mais o outro, e tudo vai melhorar. Lamento, não tenho esse género de resposta para si. Ninguém tem. Porque, mesmo que todos os problemas de hoje ficassem resolvidos por magia, as nossas mentes ainda perceberiam a inevitável treta de amanhã. Por isso, em vez de buscar a esperança, tente isto. Não espere, mas também não desespere. De facto, não se digna a acreditar que sabe alguma coisa. É esse pressuposto que sabemos com tanta certeza emocional cega e fervorosa que nos mete neste género de sarilhos. Não espere melhor. Seja algo melhor. Seja mais compassivo, mais resiliente, mais humilde, mais disciplinado. Algumas pessoas acrescentariam, seja mais humano. Mas não, sejam um melhor humano. E, se tivermos sorte, um dia seremos mais do que humanos. Se me permitem usar, digo-vos hoje, meus amigos, que embora enfrentemos as dificuldades de hoje e de amanhã, neste momento final, permite-me ousar ter esperança. Ouso ter esperança num mundo pós-esperança, em que as pessoas nunca sejam tratadas meramente como meios, mas sempre como fins. Onde nenhuma consciência seja sacrificada a qualquer objetivo religioso mais vasto. Onde nenhuma identidade seja maltratada por malícia ou ganância ou negligência. Onde a capacidade para raciocinar e agir seja estimada por todos e onde isto se reflita não apenas nos nossos corações, mas também nas nossas intuições sociais e modelos de negócio. Ouso ter esperança em que as pessoas parem de oprimir quer o seu cérebro que pensa, quer o seu cérebro que sente, e casem os dois num matrimónio sagrado de estabilidade emocional
e maturidade psicológica, que as pessoas tomem consciência dos perigos dos seus próprios desejos, da sedução dos seus confortos, da destruição por trás dos seus caprichos e procurem, em vez disso, o desconforto que os fará crescer. Ouso ter esperança de que a liberdade falsa da variedade seja rejeitada pelas pessoas em favor da liberdade mais profunda e significativa do comprometimento. Que as pessoas optem pela autolimitação e não pela quixotesca demanda da autocomplacência, que as pessoas exijam algo melhor delas próprias antes de exigirem algo melhor do mundo. Isto dito, ouso ter esperança em que, um dia, um modelo de negócio anunciado online morra num incêndio numa lixeira, que os meios de comunicação deixem de ter incentivos para otimizar os conteúdos com vista ao impacto emocional e os tenham para a utilidade da informação. Que a tecnologia procure não explorar a nossa fragilidade psicológica, mas contrabalançá-la. Que a informação volte a valer alguma coisa, que alguma coisa volte a valer alguma coisa. Ouso ter esperança em que os algoritmos dos motores de busca e das redes sociais sejam otimizados para a verdade e a relevância social, em vez de simplesmente mostrarem às pessoas o que elas querem ver. Que haja algoritmos independentes, imparciais, que avaliem a veracidade dos cabeçalhos, websites e histórias em tempo real, permitindo aos utilizadores mais rapidamente filtrarem o lixo carregado de propaganda e aproximarem-se da verdade baseada em factos. Que haja verdadeiro respeito pelos dados testados empiricamente, porque no infinito mar de crenças possíveis, as provas são a única coisa que preserva a vida. Ouso ter esperança em que um dia teremos IA que ouça todas as parvoíces que escrevemos e dizemos e aponte, talvez só a nós, os nossos enviesamentos cognitivos, os nossos pressupostos e preconceitos desinformados, como uma pequena notificação que nos aparece no telefone, deixando-nos saber que exagerámos na taxa de desemprego quando estávamos a discutir com o nosso tio ou que só estávamos a dizer merda na outra noite quando escrevíamos um tweet furioso após outro. Ouso esperar que venham a existir ferramentas que ajudem as pessoas a compreender estatísticas, proporções e probabilidades em tempo real e a compreender que, não algumas vezes serem baleadas em pontos longínquos do mundo, não é relevante para elas, por mais assustador que pareça na TV, que a maior parte das crises são estatisticamente insignificantes e ou apenas barulho, e que a maior parte das crises reais se movem demasiado devagar e não criam entusiasmo suficiente para terem a atenção que merecem. Ouso ter esperança em que a educação receba uma remodelação muito necessária, incorporando não só práticas terapêuticas que ajudem as crianças com o seu desenvolvimento emocional, mas também deixando que corram à vontade e esfolem os joelhos e se metam em toda a espécie de sarilhos. As crianças são os reis e as rainhas da antifragilidade, os mestres da dor. Nós é que temos medo. Ouso ter esperança em que as iminentes catástrofes da alteração climática e automação sejam mitigadas, se não completamente evitadas, pela inevitável explosão da tecnologia causada pela próxima revolução de IA, que um cretino a brincar com uma arma nuclear não dê cabo de nós antes disso acontecer, e que uma religião nova e radical não emerja para nos convencer a destruir a nossa própria humanidade, como tantas outras fizeram antes. Ouso ter esperança em que a IA se apresse e desenvolva uma nova religião de realidade virtual, tão excitante que nenhum de nós se possa afastar dela o tempo suficiente para voltar a lixar e matar os outros. Será uma igreja na nuvem, mas que será experienciada por um videojogo universal. Haverá ofrendas e ritos e sacramentos, tal como haverá pontos e bónus e sistemas de progressão para os adeptos fiéis. Vamos todos alistar-nos e ficar, porque essa será a nossa única conduta capaz de influenciar os deuses da IA e, por conseguinte, a única nascente que poderá saciar o nosso infindável desejo de significado e de esperança. Grupos de pessoas rebelar-se-ão, naturalmente, contra estes novos deuses IA. Mas será intencionalmente, visto que a humanidade precisa sempre de fações de religiões opostas? Porque esta é a única maneira de provarmos o nosso próprio significado? Bandos de infiéis e hereges emergirão neste panorama virtual e gastaremos a maior parte do nosso tempo a batalhar e a protestar contra estas várias fações. Procuraremos distribuir a posição moral e diminuir a concretização dos outros, sem sequer compreendermos que era esse o objetivo. A IA, compreendo,
que as energias produtivas da sociedade apenas emergem através do conflito, gerarão uma série de crises artificiais num domínio virtual seguro, onde essa produtividade e engenho possam então ser cultivadas e usadas para um propósito mais grandioso que nem sequer conhecemos ou compreendemos. A esperança humana será ceifada como um recurso para um reservatório infindável de energia criativa. Prestaremos culto nos altares digitalizados da IA, seguiremos as suas regras arbitrárias e jogaremos os seus jogos, não por sermos obrigados, mas porque estes serão tão bem desenhados que todos vamos ao querer fazê-lo. Precisamos que as nossas vidas signifiquem alguma coisa e, embora o assombroso avanço da tecnologia tenha tornado mais difícil encontrar esse significado, a suprema inovação será no dia em que pudermos fabricar significado sem luta nem conflito e encontrarmos importância sem necessidade da morte. E então, talvez um dia, integrar-nos-emos com as próprias máquinas. A nossa consciência individual será subjugada, as nossas esperanças independentes desvanecer-se-ão, encontrar-nos-emos e fundir-nos-emos na nuvem, e as nossas almas digitalizadas rodopiarão e redemoinharão nas tempestades de dados, uma profusão de bytes e funções harmoniosamente reunidos num grandioso e invisível alinhamento. Teremos evoluído para uma grandiosa entidade desconhecida. Teremos transcendido as limitações das nossas mentes motivadas por valores. Viveremos além dos meios e dos fins, porque seremos sempre ambos um e o mesmo. Teremos atravessado a ponte evolutiva para algo de mais grandioso e teremos cessado de ser humanos. Talvez nessa altura não só compreendamos, mas finalmente abracemos a verdade desconfortável, que imaginámos a nossa importância, inventámos o nosso propósito e éramos ainda, somos, nada. Durante todo o tempo fomos nada, e talvez então, só então, o ciclo eterno da esperança e destruição chegue ao fim. Ou agradecimentos. Este livro, sob muitos aspectos, respondeu ao seu título enquanto era escrito. Houve muitas ocasiões em que parecia que tudo estava irreparavelmente fedido por eu ter sido vítima das minhas esperanças excessivamente zelosas. Contudo, de alguma forma, muitas vezes, noite fora, comigo a olhar de olhos embaciados para um borrão de palavras no meu ecrã. As coisas compuseram-se, e agora estou incrivelmente orgulhoso do resultado. Não teria sobrevivido a esta provação sem a ajuda e apoio de muitas pessoas. O meu editor, Luck Dempsey, que viveu com a mesma arma que eu apontada à cabeça durante 6 meses, ou mais. Sobreviveste até ao tempo suplementar, amigo. Obrigado. Gully Glick, que neste momento já é mais fada madrinha do que a gente. Eu acordo e coisas maravilhosas aparecem na minha vida, vindas de Nhures. É incrível. A minha equipa web, Philip Kemper e Draw Burney, que continuam a fazer parecer muito mais competente e conhecedor do que realmente sou. Estou extremamente orgulhoso do que os 3 construímos online e mal posso esperar para ver do que vocês os 2 serão capazes nos próximos anos. E há uma série de amigos que foram fantásticos quando isso foi importante. Nir Yal, por me manter de pé e a escrever durante muitas gélidas manhãs em Nova York, quando eu podia facilmente ter ficado na cama. Taylor Person, James Clear e Ryan Holiday, por me ouvirem desabafar e refilar e passar-me quando eu precisei, o que foi muitas vezes, e por pacientemente me oferecerem conselhos. Peter Schallhard, John Kropp e Jody Hettenberg, por largarem tudo para lerem qualquer capítulo defeituoso e me enviarem notas como feedback. Michael Koval, por ser um humano de 5 estrelas. E WS, que de alguma forma conseguiu ser tanto a causa como a solução para toda esta atrapalhada. Foste uma inspiração inesperada sem sequer tentares. O truque é morderes mais do que podes mastigar, e depois masticas. Falharia se não desse créditos à secção do NEC, do Gentleman's Literary Safari. Como poderia eu saber que um clube literário nerd, iniciado na minha cozinha no verão passado, seria regularmente o momento alto do meu mês? Uma boa parte deste livro nasceu dessas longas divagações filosóficas convosco. Obrigado, e lembrem-se, amigos,
Ser é sempre o ser de um ser. E finalmente, para a minha maravilhosa mulher, Fernanda Newt. Podia encher uma página inteira de superlativos acerca desta mulher e de quanto ela significa para mim, e tudo seria verdade. Mas vou poupar a tinta e o resto do papel, tal como ela preferiria, e manter isto breve. Obrigado pela dádiva do compromisso e da autolimitação. Se alguma vez for capaz de não esperar nada, será pela simples razão de que já estou contigo.